nós estamos mais um dia aqui para a tua palavra. Manifesta o alto do céu, soberano sua sabedoria sobre nós, para compreender e entender a tua palavra. Inclusive no coração, de transformar a tua palavra para nos ficar com a manifesta como teu Pai do nosso mestre, nossa vida, trazendo cada vez mais e mais. Que tua presença notória, Pai querido. Pai, que a tua presença seja forte nessa aula para a tua glória. Em Jesus. Amém, irmãos? Voltando, né? A gente ficou de começar no ponto da pergunta do nosso irmão evangelista Wellington. Você guardou a pergunta, né, mano? É claro que não. É claro que eu não guardei. Ai, meu Deus. Então, acho que era sobre a glória, né? A glória de Deus. Se isso era de forma moral, né, de acordo com os atributos de Deus, ou isso é visível. E se for visível, como que seria? Se não é da forma dos frutos do Espírito Santo na vida de um homem. Ok. É isso mesmo. Se a glória era visível. Então, vamos lá. Voltem todos para Romanos, capítulo 3, versículo de número 23. Tá conseguindo ouvir aí, gente? Acho que eu que falei muito para dentro, né? Aquela voz grave, pregador. Romanos 3, verso de número 23. Ô Raquel, dá seu celular aí. Não precisa pesquisar alguma coisa rápida na My Bible. Vai. Glória a Deus. Vamos lá, Romanos 3, 23. Vamos todo mundo junto ecoar uma só voz, irmãos? Romanos 3, 23. 1, 2, 3. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então aqui nós temos o primeiro ponto, o primeiro versículo-chave para a gente começar essa investigação bíblica sobre a pergunta do nosso irmão. Então, essa glória de Deus seria uma glória moral? Seria uma glória visível? Que tipo de glória que é essa? Qual é essa glória? Que estava no homem antes da queda. Antes da queda, não é posterior à queda. Ela é antes da queda. Depois da queda, todos pecam e destituem-se dessa glória. Então nós temos um ponto de partida. O ponto de partida está onde? No pecado. O pecado, certo? Lá dentro do Éden. Então a partir dali vai haver uma mudança. Fala comigo, a partir do pecado vai haver uma mudança. Se puder fechar essa porta aí para inibir o latido do cachorro abençoado ali, que ele só late na hora da aula. Então a partir daí, da queda do homem, nós vamos ter o homem perdendo a glória de Deus. O que seria a glória de Deus antes da queda? Que é basicamente a pergunta do nosso irmão evangelista Wellington.
Alguém tem alguma perspectiva sobre isso? Os atributos. Atributos? Manifesto no homem. Quais deles? Vamos dar um exemplo. Está no peito, no chão. O amor é um atributo, né? O amor é um atributo, né? O amor é um atributo. Moral comunicável. Amor é um deles. Vamos lá. Quem mais tem alguma coisa aí para falar? Todos têm essa mesma visão, irmãos? Vamos partir do ponto de princípio. Vou começar a escolher aleatoriamente para perguntar o que vocês acham, já que ninguém se manifesta. Williams, paz do Senhor, varão. Fala para mim, o que você considera ser a glória de Deus que o homem perdeu antes da queda? Repete? Ó, vamos ver. O camarada já chega tomando bomba. Vamos lá, ó. Romanos 3:23. Porque todos pecaram. É esse versículo. Sim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Na sua perspectiva, oxe, ele vai orar. Deus me ajuda. Até para aula de administração. Sim, cara. Não, posso ficar muito todo. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus. Som. É só porque é seu pai, né? Som. Glória. Seria vida eterna? Vida eterna. Irmãos, isso aqui é saudável, isso aqui que a gente está fazendo, tá, irmãos? É importante. Vamos lá, vamos colocar algumas coisas. Os nossos irmãos, evangelista Wellington e Ricardo, Diácono Ricardo, proporam ser atributos, é isso? Você está fazendo coro, certo? Atributos. Falei o nome, irmã, me perdoa. Meu nome? Isso. Daniela. Mas Daniela propôs ser a vida eterna. Certo. A gente tem que investigar, irmão. Você tem uma pergunta, você vai perguntar para o texto, o que significa isso? Então você vai procurar a resposta desta pergunta, certo? Vamos lá, quem mais? Salvação? Vida eterna e salvação. Não, no caso, vida eterna, diferente de salvação, porque não tinha pecado ainda, não tinha do que ser salvo. Mas vida eterna poderia haver. Não estou dizendo que havia, estou dizendo que poderia haver. Já orei. Vixe! Rapaz, agora eu estou até com medo de continuar a pergunta. Vamos lá. Baseado em Romanos 3:23, porque todos os pecados e destituídos estão da glória de Deus, na sua perspectiva, o que seria essa glória de Deus perdida? A presença. Presença. Agora, já que você falou presença, oxe! Já que deu certo primeiro.
Mas eu não falei se é isso, não? Ai, Jesus. Vamos lá. O que seria essa presença? Como você descreveria a presença de Deus? Vamos pensar do ponto de vista. Hoje nós estamos fora do Éden, mas a perspectiva é de dentro do Éden. Você tem que ter na mente que tudo que havia no Éden antes ficou diferente depois do pecado, quando o homem é expulso. Lá dentro ele vivia uma coisa, do lado de fora vivia outra. Vai lá. Para mim a questão da presença é a intimidade que ele tinha com Deus. Intimidade, presença de Deus na intimidade. Presença. Então eu vou colocar intimidade, mano. Eu vou pôr presença barra intimidade. Vai. Mas vamos continuar. Isso é olhando para de dentro do Éden. Olhando a perspectiva dentro do Éden. A gente tem que achar a resposta lá dentro. Você está de brincadeira, né, mano? Tá no mesmo aqui. Presença e intimidade, comunhão, tá lado a lado, né? Vamos trocar 6 por meia dúzia, não. Vai, mais alguém? Aí o César. Inocência. Vocês estão percebendo que vocês mesmos estão trabalhando na mente de vocês o que pode ser? Meio que instigado a que seja feito isso, mas essas perguntas têm que ser feitas. Quando você está lendo a Bíblia, faça pergunta para o texto. O que significa esse texto? Perfeição. Eita! Agora já fomos para um nível mais. Será que vai ter espaço? Vamos aqui, vamos. Perfeição. Mais alguém aí? Hã? Paz. Como? Paz. Paz? Vocês estão com a criatividade boa hoje. Paz? A glória seria paz? Vamos lá. Não estou respondendo nenhuma ainda, só estou perguntando ainda, irmão. Quero ver o máximo de pensamentos possíveis que vocês possam ter dentro dessa perspectiva aqui. É porque nesse ponto ainda, dentro do Éden, não havia o que renunciar ainda, a não ser a própria vontade. Vou colocar renúncia, porque ela poderia renunciar à própria vontade, o homem, certo? Vou colocar renúncia. Não vai entrar, não vai ser a resposta, mas eu vou colocar, que foi falado. Entregou, tá certo. Eu não vi, me perdoe. Pode ser a presença de Deus e até Adão e Eva, para poder falar a presença dele. Hoje nós temos que. Sim, presença é que o Williams já tinha falado presença, mas a presença que ele fala é no sentido de intimidade. A senhora A presença de Deus e até. Mas de que forma você entende a presença de Deus? Para ficar mais claro. Antes do Éden, antes do pecado. Tá bom,
não tem problema. Eu acho que está na mesma perspectiva de que o Williams aí, na presença no sentido de falar, intimidade, comunhão, né? Santidade? Hã? Santidade, boa também. Eita, não estão mais tendo espaço aqui. Santidade. Vamos lá. Na semana passada eu trabalhei bastante o ponto da imagem de Deus e fiz alguns pontos que diferenciavam imagem de semelhança de uma forma rápida. Então eu quero que os irmãos lembrem qual é o texto que foi usado para falar sobre a imagem de Deus. Pode recorrer à cola. Eu deixo. Gênesis capítulo 1, verso 26. Opa. Ó. Vamos começar por Gênesis 1, 26. Vamos parar aqui de uma forma bem nítida aqui. Gênesis 1, 26, a palavra utilizada no hebraico para imagem é tselem, que significa escurecer, ou imagem é algo que é visível, que tenha alguma característica que se possa ver. Em resumo, é o que dá o dicionário do hebraico sobre a palavra imagem. Vamos lá, semelhança. Semelhança já é demute, similaridade, algo que seja parecido. Agora, quando você olha para a similaridade, já não tem sentido de que seja só algo visível. Imagem, a palavra não tem para onde fugir, está mostrando algo que é visível. A semelhança, algo que seja similar, parecido. Todo mundo está aí? Diga amém. Então, a partir desse pressuposto que nós temos das palavras originais e o significado delas, então, a imagem precisa ser algo visível e a semelhança só precisa ser algo que traga algo que deixe parecido com aquilo que foi proposto. Então, fomos feitos tanto da imagem quanto da semelhança. Beleza? Ainda não estamos falando de glória. Segura aí. Vou construir até a gente chegar na glória. Então, estamos aí. Qual é essa imagem? Quem lembra? Vai falar alto. Cristo em que sentido? Ele é a imagem do Deus invisível. Beleza, ele é a imagem do Deus invisível, mas em que sentido ele é a imagem do Deus invisível? Ele é a imagem do Deus invisível no seu espírito? Ele é a imagem do Deus invisível na sua alma? Ele é a imagem do Deus invisível no seu corpo? Como ele é? Todos os sentidos? Vamos lá. Então, quem concorda que é todos os sentidos, mãozinha pro alto. Ninguém quer ficar junto com você nessa. Só me advogado ali. Ó, o pessoal está dizendo assim, estamos todos contra você. Deus não vai dar glória a você, né? Deus não vai deixar eu ter a glória de Deus. Não, está falando do próprio Cristo. Vamos lá. Quem não acha que... Quem acha... Alguém aí, por favor, me diga o que você acha sobre Cristo ser a imagem de Deus. Qualquer um dos irmãos. Levanta a mão e fale. O que você entende sobre Cristo ser a imagem de Deus? Qualquer um, irmão. Estou com medo. Errem aqui, por favor. Irmão. A sala de aula é lugar de errar. Não, mas se for ver pelo lado agora, se são os três em um só, falam que os três é um só. Deus é disponível. Mas se os três é um só, agora ele tem um corpo. Agora ele tem um corpo.
Sim. É porque antes ele era dicótomo, era um espírito com 3 almas. Hoje ele é tricótomo, hoje tem um corpo dentro da divindade. Colossenses 2,9 diz que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, a divindade tem um corpo hoje. Então, a divindade tem um corpo. Se a divindade tem um corpo, então a sua natureza é espiritual. Mas contém almas, mas tem um corpo. E nesse corpo, toda a plenitude da divindade se comporta. Então se comporta a alma do Pai, a alma do Filho e a alma do Espírito no mesmo corpo. E o Espírito, que é a essência deles, também está no mesmo corpo. Então, dentro da sua perspectiva, também está junto com o Ricardo. É a imagem de Deus, é Espírito, alma e corpo. Cristo. Vamos lá. Quem dá mais? O leilão aqui dos pensamentos bíblicos. Tem mais alguém? Então vamos lá. Colossenses, o texto base para a gente ter como Cristo a imagem é o texto mais claro sobre isso. Colossenses capítulo 1, verso, começar a partir do 14. Para ter um entendimento completo do texto. Se a gente ler só o 15, fica meio defeituoso. Eu vou querer até o 13. Colossenses 1,13. Coloca aí para a gente, por favor. Pega do Colossenses 1,13. Vou até abrir aqui. Olha lá, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor. Falando do Pai, o Pai fez isso através do Filho. Vamos, 14. Aí o Filho é em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Agora a pergunta é: quem derramou o sangue para remir os nossos pecados? Jesus. Quem? Jesus. Não, só vocês, só tem um pouquinho aqui. Quem? Jesus. Ah, vocês não querem. Tem gente que não jantou antes de mim. Vamos lá. Em quem temos a redenção pelo seu sangue. Vocês gostam, né? A saber, a remissão dos pecados. Então Jesus é quem derramou sangue para me remir dos pecados. Essa remissão foi espiritual. Vamos melhorar. Essa remissão foi no espírito ou foi na alma? Não, calma aí. Deixa eu melhorar. A obra que ele fez para nos remir, ele fez no espírito ou na alma, através do seu sangue? Ou no corpo? O sangue, vamos melhorar, vamos. Ajuda-me, Senhor. Vamos lá. Sangue faz parte do espírito, da alma e do corpo. Pronto. Eu fiz a pergunta, compliquei, depois compliquei de novo. Dessa vez foi. Tem que fazer a pergunta certa para ter a resposta certa, né, mano? Fica fazendo pergunta complicada, complica a cabeça das pessoas. Então, o sangue está falando do quê? Do corpo, certo? De onde saiu o sangue dele? Beleza. Então, está falando do quê? O sangue que saiu de um? Beleza. 15. Então, esse camarada que nos remiu através do seu sangue, que veio do seu corpo, hoje é o dia. Então esse Cristo que nos remiu por meio do seu sangue que veio do seu corpo, ele é a imagem do Deus invisível. Agora eu te pergunto, se Jesus não tivesse encarnado com o corpo, alguém tinha visto? Não. Pronto. De novo. Se Jesus
não tivesse encarnado com o corpo, alguém via? Não. Porque a alma se vê? Não. Espírito se vê? Então o que se vê é o? Ah, tá. Deus é Espírito. As almas de Deus não são visíveis. O Espírito não é visível. Mas ele veio para ser aí do Deus. Então ele precisava, através do seu corpo, revelar Deus. Isso. Então fala comigo. A parte A parte de Cristo, de Cristo, que é a imagem que é a imagem do Deus vivo, do Deus vivo, é o corpo. é o corpo. Você nunca se perguntou porque em Êxodo 20 Deus falou: não farás para ti? Imagem de Cristo. Porque Deus já tinha na eternidade planejado uma imagem para se revelar através dela. E eu vou mostrar que isso está no texto, eu não vou fugir do texto. Eu só vou continuar lendo o texto, sem pular capítulo. É a continuidade. É a continuidade. Vocês vão ver que é só a Bíblia pela Bíblia. Então, Deus planeja se revelar através desse corpo. E tem um propósito para isso. Não é à toa. Então, quando ele planejou essa imagem, e agora, quando ele vai dar os mandamentos lá em Êxodo 20, ele fala para eles: não façam imagem nem do que há em cima no céu, nem do que há embaixo na terra, nem do que há debaixo da terra. Não façam para vocês imagem de nenhum tipo. Qual é o sentido de tal proibição? É justamente por isso, porque Deus já tinha uma imagem para se revelar através dela no tempo certo. Agora, para você ver que isso é verdade, lê João capítulo 1, 18, eu já vou voltar para Colossenses 1, 15 e a gente vai dar continuidade. 16 e 17 também. Não precisa tirar da tela não, vamos alguém aleatoriamente aqui. João 1, 18. Não precisa tirar não, deixa aí mesmo nesse mesmo texto. Alguns dos irmãos, falem a Bíblia aí. Ninguém jamais viu Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Você está com a ACF agora? Ou NVI? Não, continuo, pá. Bom texto. Bom texto. É que você viu virando a cara assim, né? Parecendo que as pessoas arrogantes. Ela falou: essa pessoa arrogante. Aí, na maioria das traduções vai estar assim: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o deu a conhecer. Beleza? Então, como que ele dá a conhecer? Como que ele dá a conhecer? Ele vai pegar um Deus que é invisível. Ele vai pegar um Deus que é invisível, um Deus que, na sua essência espiritual, um Deus que contém almas, e vai revelar através do seu corpo. E aí ele vai revelar com as suas mensagens, ele vai revelar com os seus atributos morais, comunicáveis, ele vai revelar com os seus milagres, os sinais, os prodígios e as maravilhas, porque ele fala que tudo que ele viu o Pai fazer, ele fazia. Mas para essa revelação chegar a todo mundo, precisava de um corpo. Então a imagem de Deus no que tange a Cristo fala o seu corpo da encarnação, para poder revelar aquilo que não é visível, aquilo que não é tangível, para que você, eu, nós, a humanidade, os que receberam Jesus, pudessem compreender a revelação de forma
palpável, a melhor palavra, obrigado. De uma forma palpável, eles viam a palavra, eles tocaram a palavra. Leia. Qual? Só fala, dá a referência, por favor. João 14:9. Vai lá. Vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Agora nós entramos na problemática. Continua nesse versículo, por favor. Qual é a problemática? Lê um versículo antes. Versículo 8. Filipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Certo, aí ele fala. Isso. Versículo 9. Respondeu: Você nem sabe ainda quem eu sou, Filipe. Mesmo depois de todo esse tempo que tenho estado com vocês, qualquer um que me vê ao Pai. Portanto, como você está pedindo para ver o Pai? Nessa daí não tem eu e o Pai somos um? Acho que é o 10. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então, aí já é a resolução. Então, primeiro, ele fala que ele é um com o Pai. Lê de novo lá o versículo que você deu. Alguém tem outra tradução? Qual o versículo? 9, 14. Versículo 9, 14:9. João 14:9, rapidão. É porque você deu o versículo e eu entendi. Você entendeu? Todo mundo aqui entendeu, mas eu estou já dando uma base para quem vai lutar contra os testemunhos de Jeová. Em alguma batalha bíblica aí. Aí você puxa a espada e vá. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem me vê a mim, vê? Quem vê a mim, vê? Pai. Então ele é o Pai? Ele é o Pai? Testemunho de Jeová não, perdão, os unicistas. A gente canta bastante hino dos unicistas. Não para de cantar não para não. Eu canto, voz da verdade até o tutano. Mas eles têm doutrina unicista. Na doutrina unicista, o Pai e o Filho são um, não no sentido de unidade. Mas ele diz que é uma alma só e que às vezes se manifesta como Pai, às vezes se manifesta como Filho, às vezes se manifesta como Espírito Santo. Aí chega no batismo, dá chute, porque está todo mundo lá falando, se manifestando. Então, aí o próprio versículo vai dizer depois, foi o 10 que você leu depois? 10. Leu 10. 10. Não, até na sua já dava. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Não crê que eu estou no Pai e que o Pai está? Então está mostrando que são duas pessoas. Eu estou nele e ele está em mim. Eu não quis dizer que os dois são um no sentido de uma alma só. Mas eles são uma em unidade. E que um revela o outro. Então, São da mesma vontade. isso. E agora, Jesus está revelando o Pai. Fala, Jesus está revelando o Pai. Através da sua encarnação. Porque antes de chegar a João 1:18, nós temos João 1:1. No princípio ele era? No princípio ele era? O verbo estava? E o verbo era? João 1:14. O verbo se fez? E vimos a sua? Como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de? E aí ele estava em carne. Fala carne. Lembrou do menino, né? Do meme. Todo mundo lembrou, eu sei que você lembrou. Carne. Estava em carne. Para poder revelar o que é invisível, ele teve que se tornar visível. Conseguiram pegar o sentido da imagem de Deus? Então, continuando Colossenses 1:15, e obrigado. Alguém mantém aí, por favor, marquem aí para mim falar, quando eu sair desse assunto, João 1:14. Quando eu sair não, que eu vou responder a resposta do nosso irmão a partir de João 1:14. Para 15, estamos ali, Colossenses 1:15, certo? Verso 16.
Ó, então ele é a imagem do Deus invisível, é o primogênito da criação. Outra coisa, agora é a briga contra os testemunhos de Jeová. Por que ele é o primogênito da criação? Volta no 15 de novo, por favor. Olha lá. O texto está dizendo que ele é a imagem de Deus invisível. E ele é o primogênito da criação. Quando chega esse primogênito da criação, as testemunhas de Jeová usam esse versículo para dizer que Jesus foi criado em algum momento como filho e por isso que ele ganha a primogenitura. E que ele não é Deus por causa disso. E agora? Como que você sai dessa? Fala alto aí, Lucas. Versículo 16. Você sai com o versículo de baixo, irmão. A maioria das heresias, você acaba com eles com o próprio texto que eles leem. Porque eles leem e param no versículo-chave deles. Eles não continuam para ter o entendimento completo. 16, olha o 16. Porque nele quem? Cristo, a imagem do Deus invisível. Nele foram criadas todas. Não ficou nada do lado de fora que não foi criado nele. Beleza? Que há nos céus e na terra. Então, tanto celestiais quanto terrestres. Segundo, visíveis e invisíveis. Então, sejam visíveis aos olhos humanos, não sejam visíveis aos olhos humanos. Então, dos céus e da terra, você pode falar estrelas, planetas, sistema solar, buracos negros, e enfim, tantas coisas que há que estão nos céus. Na terra, você já sabe tudo que está na terra. Agora ele vai além do que é só no sentido que existe matéria. Agora ele vai para a que tange a espiritualidade, visíveis e invisíveis. E no invisíveis também se acolhe a matéria também, tá, irmão? Que aí a gente tem ai, meu Deus do céu. A quântica, né? A quântica, a ciência quântica, que pega o estudo das menores partículas de matéria, que não são visíveis aos olhos humanos, mas existem. Então, pode ser algo físico e pode ser algo espiritual, porque tudo que é do mundo espiritual não é visível aos olhos carnais. Então, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Aqui ele está colocando tudo que existe no mundo espiritual que tem autoridade. E tudo que existe no mundo físico que tem autoridade. Porque no mundo espiritual existem tronos espirituais? Existem. No mundo espiritual existem dominações espirituais? Existem. No mundo espiritual existem principados espirituais? Existem. No mundo espiritual existem potestades espirituais? Existem. E no mundo físico tem tudo isso também. Então ele está pegando tudo. Aí ele vai dizer, tudo foi criado por? Então ele é o criador de todas as coisas. Ele não é criatura. Vocês estão aí? Amém. Aí você faz junção com João capítulo 1, versículos 1 ao 3 e diante. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada que foi feito se fez. Aí você ajunta isso aí com João capítulo 1 ao 3, você acabou com o mundo das testemunhas de Jeová. Tudo foi criado por ele e para ele. Ou seja, o propósito é, tudo é criado a partir dele, dentro dele, e no final, tudo é para ele. Porque está dizendo que foi criado nele. Então tudo foi começado a ser criado dentro dele, tudo foi criado por ele, e tudo vai terminar nele. É para ele, acabou. Ninguém mais desfruta disso aqui não. Vocês estão aí? Mas ele é um com o Pai. Então quando fala dele, está falando que o Pai também tem, que o Espírito também tem. Vamos lá, 17. É que aqui o foco do escritor está no Cristo. Aí olha o que ele vai dizer. E ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Irmão, ele é antes de tudo. E tudo se sustenta por causa dele. Qual é o nome disso? Deus.
O que nome se dá a alguém que é antes de tudo e que tudo é sustentado por ele? Deus. Acabou. Matou a conversa com o testemunho de Jeová. Você pegou toda a doutrina falsa dele, amassou, jogou, pisou e falou, se converta. Aí você tem que falar no final para se converter, senão ele não se converte não. E falando é capaz que ele não se converte, se o Espírito Santo não convencer. Verso 18. Vamos lá, 18. Agora que a parte boa. Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Eu vou pular esse daqui para não ficar muito extenso. 19. Ó, aqui é chave, hein? Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele. Então, aqui não é. Em Colossenses 2:9 diz que a plenitude da divindade habita corporalmente nele. Isso é a plenitude da divindade. Mas aqui ele não está falando só da plenitude da divindade, ele está falando de toda a plenitude de tudo, de todas as coisas. Porque foi do agrado do Pai que nele habitasse toda a plenitude. 20. Olhem só isso aqui, irmãos. Esse é o versículo chave do porquê Jesus precisava de um corpo para revelar o Pai. Qual é o motivo dele ter um corpo para revelar o Pai? Tudo está ligado ao pecado no Éden. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo a humanidade, é isso? Hã? Não, porque a humanidade, ele falou lá no versículo 14. Lembra? Em quem temos a remissão pelo seu sangue, é lá no versículo 14, ele já tratou com a humanidade. Aqui ele não está tratando com a humanidade, ele está tratando com o universo inteiro. Olha lá. Por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas. Ele não está falando de pessoas, ele está falando de tudo, generalizadamente. Todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão. Como que ele ia reconciliar alguma coisa terrena sem algo físico? Para que aqueles que são físicos identifiquem. Vocês estão aí de verdade? Então aqui a necessidade do corpo era justamente por isso. Fala, por causa do pecado no Éden. Só que você viu que no versículo 15, volta lá, versículo 15. Isso aqui é estudar, irmão. Vocês estão estudando. Versículo 15. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque agora eu vou explicar por que ele é primogênito. Porque ele cria dentro de si o plano da imagem. E quando ele cria o plano da imagem, é para que ele seja o que tenha o direito da criação. Os filhos primogênitos, no nosso plano terreno, é o filho que ganha a maior parte da herança. Ah, pastor, aqui no Brasil não é assim. Não é assim no Brasil, mas onde começou a história de primogenitura lá na Bíblia, era exatamente assim. O filho mais velho ganhava a maior parte da herança. Agora, o de Cristo é diferente. Deus deu toda a herança dele para o filho dele. E se você quiser dar alguma herança, você tem que estar no filho. Por isso que tanto em Romanos quanto em Gálatas vai dizer que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ou seja, eu só tenho direito de herança se eu estiver nele. Fora dele não tenho direito de herança nenhum. Então, ele é primogênito no sentido de que Deus fez um corpo. Deus criou um corpo planejando já a sua ressurreição e entregar tudo que o homem perdeu de volta para ele. E por meio dele reconciliar céus e terra. Quem está aí, diga glória. Isso aqui é um resumo, hein, irmão, da escatologia. Correto. Isso aqui é um resumo. E aí nós temos aqui a questão da imagem resolvida e o porquê que esse corpo precisava ser um corpo, literalmente. Agora, vamos ao ponto da glória. Vamos ao ponto da glória, ao ponto da glória. Porque a pergunta do nosso irmão foi justamente que glória que era essa. Então essa glória estava em quê?
Em Adão. E Adão tinha sido feito? A imagem. Tinha sido feito? A imagem. Vamos para o versículo? Vamos para o versículo. Gênesis 1, 27. Vamos lá. Tem vezes que eu escrevo até um pouquinho assim, mas que dá para entender, né? Às vezes. Aí tem hora que bagunça. Gênesis 1, 27. Quem lê? Quem vai ser a voz que vai levantar e vai dar um brado aí? Gênesis 1, 27. Então, Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Pronto. Então, nós temos o que para ser respondido? Qual era a glória que havia antes da queda? Qual era essa glória? A imagem. Calma. A glória foi antes da queda, certo? E antes da queda o homem foi criado à imagem Deus. Foi criado à imagem De Deus. Pois bem, foi criado conforme esta imagem. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que já existia uma imagem para que o homem fosse criado conforme esta imagem. Certo? Então havia um plano de Deus de uma imagem eterna que ele já sabia que no tempo certo seu filho encarnaria com ela. Porque Deus é onisciente. Então ele sabia que o homem ia pecar. Ah, por que Deus me impediu o pecado? Ah, irmão, para de graça, né? É o quê? Robozinho? Você ia gostar de fazer só o que mandaram você fazer de uma forma que você não tem a decisão se você realmente quer ou não? Obedecido cegamente. Deus não quer seguidores que os obedeçam cegamente. Ele quer pessoas que o obedeçam por amor. Esse é o sentido. Ele delega tanto amor que ele te dá a oportunidade de você querer viver em amor com ele ou querer andar sem ele, mas com as consequências que existem também disso, sabendo delas. Porque Deus nunca deixou a humanidade sem saber das consequências. Vocês estão aí? Diga amém. Amém. Aí Deus tinha uma imagem, ele já sabia que o homem ia pecar e criou essa imagem para reconciliar tudo lá no final. Diga amém. Amém. Tá bom. Essa imagem é a perfeita. O homem foi feito conforme a imagem perfeita. Ele não era a imagem perfeita, mas foi feito a partir da imagem perfeita. Ele era uma réplica. Ó. O original está aqui. Você foi feito conforme o original. Vocês estão aí? Diga amém. Amém. Aqui é a forma, né, original. Aí essa daqui foi feita conforme essa. Tudinho, irmão. Detalhe por detalhe. Por isso que Paulo vai lá em Coríntios, chama Jesus de último Adão. Não é segundo, é o último. Então tem o primeiro Adão, tem o último Adão. E aí tem umas anos antes aí, em questão de primeiro e último, que não vai entrar nesse momento aqui, não. E aí, agora temos lá o Adão que foi feito conforme essa imagem. Agora a pergunta é: o Adão foi feito sem pecado ou com pecado? Sem pecado. Sem pecado. Se ele foi feito sem pecado, ele era inocente, certo? Se ele foi criado sem pecado, eu não posso pôr santo, porque a santidade tem que ter uma escolha aqui. Mas ao menos inocente ele era.
poderia colocar puro. Ele era perfeito? Não. Ele é a réplica, não é a original. Não existe essa de perfeição aqui em homem, irmão. Fala por quê? Porque ele foi criado com possibilidade de acertar e de errar. A imagem perfeita nunca errou. Nunca errará. Não tinha jeito dele errar. Foi tentado como homem? Foi tentado como homem. Estou falando de Jesus. Foi tentado como homem? Foi tentado como homem. Mas nunca haveria jeito dele errar. Quando você estuda, ele passa por tentação. É diferente de errar. Porque tem a nuance de como ele nasceu e tudo mais. Mas não vamos entrar nesse debate teológico agora. Vamos continuar por aqui no Adão. Vamos lá. Adão não tinha como ser perfeito, irmão. Perfeito. No sentido extremo da palavra. Por quê? Porque ele estava sendo testado. Fala assim, fase de teste. Ainda estava na fase de teste. Embora ele foi feito conforme a imagem original, no que tange ao corpo, aí você pode falar, beleza, um corpo top dos tops. Mas o homem não foi feito só corpo, foi espírito, alma e corpo. E na fase de teste era a fase da alma. Aí? Então perfeição não vai encaixar. Ele tinha algum dos atributos de Deus? Tinha. Vou pôr do outro lado aqui para deixar ficar melhor. Ele tinha os atributos de Deus? Tinha. Dá um exemplo de algum atributo de Deus que Adão tinha antes da queda. Imortalidade. Aí seria a vida eterna. Não tinha, porque tinha a questão, se você comer, você morre. Ainda era a fase de teste. Ele tinha duas árvores. Uma que dava morte e uma que dava vida. Ele escolheu a da morte. Se ele escolhesse... Quem falou? Quem falou? Aqui. Certinho, mano. Que burro! Dá 0 para ele. Agora vamos perguntar, toda vez que você peca, você está fazendo o quê? Agora pra gente, toda vez que a gente peca, a gente está fazendo o quê? Em vez de comer da árvore da vida, está comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. É a mesma coisa. Tem o monte de heresia e o monte de Ebal, o monte da bênção e o monte da maldição. Aí Deus promulga lá, Deuteronômio 28, fala, escolhe pois a bênção. O que o povo escolhia? Aí vem Pilatos com os dois lá. Tem Barrabás, tem Jesus. Você escolhe quem? Barrabás, tribulação, irmão. Pensa a tendência pecaminosa terrível que é difícil se livrar disso aí. Então, se ele não tinha vida Só que Adão não tinha tendência. Então, se ele não tinha vida eterna, ele envelhecia. Tá? Ele envelhecia. Tinha possibilidade sim de envelhecer. Se teve possibilidade, eu É porque a gente não sabe o tempo que ele ficou no Éden, mas sim. Porque a questão de ter a árvore da vida é a escolha. Aí é opcional. Sim. Mas antes dele optar, não, eu creio que ele tinha vida eterna. Vida eterna. Agora eu preciso de um tempo. Não, entre eu crer e você crer, a gente não tem problema. A gente pode crer no que quiser. Eu posso crer, o senhor pode crer. Agora o que a gente precisa ter é uma base bíblica para provar o que a gente crê. Qual que é a base bíblica, então, que ele não é eterno? Não tinha no Éden, porque a nossa perspectiva, nós estamos olhando até aqui dentro do Éden. Justamente. Fora, aí o homem pecou, nós pecamos. Vamos lá. Se o homem, vamos pegar um exemplo. Se ele tivesse eternidade dentro do Éden, por que os anjos não têm perdão? Eu vou responder a tua pergunta com uma pergunta fácil. Por que os anjos não têm perdão? Porque a promessa não foi para eles. Eita! Terra, quem foi? Não. Ele falou com tanta convicção, irmão. Mas é isso mesmo, tem que tentar. Está errado não. Não, errado está a resposta, mas não está errado em tentar acertar. Fala aí, varão.
Eles já pecaram agora. Porque eles pecaram agora. Não, essa também não é a resposta, mano. Não, na verdade, não é que essa a resposta correta, mas eles já estavam. Eles não têm opção de escolher. Não, eles escolheram. Não. Eles escolheram se rebeliar. Tem a base, esqueci. Ah, é verdade. Fala, mulher, bicho. É porque eles foram criados já na eternidade. Isso que eu falo. Eles foram criados no estado eterno. E eles são espírito que não tem corpo. Quando eles foram criados sem corpo, já na eternidade, então quando eles pecam, a natureza maligna se apodera deles. E eles ficam pecadores eternos. Sem chance de arrependimento. Por isso que o Porque já foram criados na eternidade. O homem não foi criado na eternidade. O homem foi criado no tempo cronológico. Isso. Você pode ver que depois do quarto dia que Deus vai formar o homem. Ou criar, na verdade. E depois formar em Gênesis 2. Então, o tempo cronológico já existia. O homem está debaixo de um tempo. Justamente porque Deus sabia que o homem também ia pecar. Por isso que quando o homem pecou, ele já foi logo retirado do jardim para não comer da árvore. E viver eternamente em pecado. Ou seja, se eles vivessem eternamente e comessem da árvore da vida, seriam pecadores eternos. Isso. Então não teria perdão, seriam como os anjos. Então aqui a gente já tem uma base para ver que o homem não era eterno antes da queda. É que na verdade eu não entendi o contexto que está dizendo. Sim, Por quê? é uma pergunta legítima, eu já creio também desse jeito também. Sim, porque assim, antes Ele tinha possibilidade, Daniel. Ele tinha possibilidade de morte e possibilidade de vida. Deus não deixou decidir para o homem, ele deixou lá, colocou, falou, vamos ver a decisão. Ele já sabia a decisão, mas tinha que ser testado. Fala assim, Deus nunca vai querer Deus nunca vai querer alguém do lado dele alguém que não queira estar do lado dele. não querer estar do lado dele. É igual você gosta de uma pessoa que você quer forçar. Não, tem gente que é assim, não vou nem perguntar. Porque o seu instinto corrompido e pecaminoso, não, ele tem que ser bom. Você ser o quê? Tribulação. Depois de crente pensar desse jeito? Ah, não, ela tem que ser minha. Não for minha, vai ser mais de ninguém. É o tribulado. Isso aí é o corrompimento do pecado, irmão. O normal é que você queira do seu lado alguém que queira estar do seu lado. Já pensou, a pessoa está a vida toda infeliz do teu lado só para você preencher esse ego desgraçado? Verdade. Não, irmão. Isso aqui. Então, vamos lá. Estamos respondendo. Voltando. Então, vida eterna não é atributos. Vamos pôr amor. Ele amava Eva, meu irmão. Amava incondicionalmente Eva. Depois do pecado, não. Antes do pecado, sim. Ele amava. Porque depois que pecou, ele falou, foi essa aí, ó. Fez o bercinho. Vamos lá. Antes do pecado, no Éden tinha presença com intimidade? Tinha. Tinha paz? Não? Pensa na paz. Santidade não, porque santidade tem mais a ver com aquilo que você renuncia para viver a vontade de Deus. Então eles não tinham o que renunciar ali, a não ser a própria vontade. Renúncia. Eles não tinham ali o que renunciar, a não ser sua própria vontade, mesma coisa. Vamos colocar aqui não. Então, vamos lá. Resolvendo o problema do que era a glória? Não. Porque nós temos mais de uma coisa. Temos atributos, temos presença e intimidade, temos inocência, temos paz. Tudo isso é a glória? Porque aí seriam as glórias e não a glória. Veja que Romanos 3,23 é uma glória. Porque todos os pecados instituídos foram da glória de Deus. A glória ela é específica.
Vamos lá. Meus minutos, Senhor da glória. Essa palavra glória é o que? Hã? Essa palavra glória. Qual o significado dela? Vamos lá, Romanos 3, 23. O mundo é a glória da mulher. Depende do sentido onde ela vai estar. A mulher é a glória do mundo. A imagem do mundo e a glória. Ó, vamos dar algumas perspectivas da palavra glória, tá? Aqui está no Romanos 3, 23. Ela pode significar, doxa, é o nome dessa palavra, grego. Pode ser um ponto de vista, uma estimativa. Pode ser esplendor, brilho, sol, lua e estrelas. Magnificência, excelência. Tudo isso pode ser glória. Depende de onde ela vai para a glória. Depende do contexto. Desceu do monte para a glória. A glória era brilho. Aí, obrigado, você já começou a me ajudar. Por que Moisés ficava com o rosto cheio de brilho? Vamos. Chega a presença. Vocês gostam de falar presença. É que presença virou um vocabulário do nosso meio. Vamos, Moisés subia para falar com quem? Com Deus. Deus tem glória? Hã? Deus tem glória? Tem glória ou não? A glória de Deus ficava grudada na cara do Moisés, irmão. Tinha uma nuvem para impedir Moisés de morrer. Mas que a glória de Deus ficava irradiando, mesmo com a nuvem, ficava. Quando ele descia, o rosto dele brilhava com glória. Olha para o irmão que está do lado e fala: é possível ter glória no corpo físico. Pronto, eu já estou começando a responder para você. Esse versículo aqui, pastor. Diz que o homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e a glória de Deus. É porque ele representa Deus na terra, no sentido de excelência. E a mulher do homem. Agora vamos lá, meu irmão. Jesus. Vou rápido. João 14. João 1,14. Calma aí. João 1,14. Já estamos nos últimos minutos, irmão. Mas Tem que ser vai falar rápido. que agora é hoje. Hoje, senão eu apanho. Irmãos, vamos lá. Jesus, João 1,14. O que está escrito em João 1,14? E vimos a sua glória. Quem falou? Quem falou que viu a glória, irmãos? Só o pastor fala João aqui, vocês estão tudo. Se é João 1,14, só pode ter sido João, meu irmão. Então, João escreveu que eles viram a glória. Quando João viu a glória? Aqui eu estou perguntando. Porque João viu a glória. Eu já estou falando, irmão. A glória é luz, é brilho. Eu agradeço o pastor Pedro que falou do Moisés, que já saiu puxando o bonde, que eu ia demorar um pouco mais de falar, mas o horário está avançado. Fala assim: na transfiguração, Jesus sobe no monte com Pedro, Tiago e João. Por isso que João falou: nós vimos a sua glória. E aí, quando Jesus estava orando, ele transfigurou-se diante deles. E suas vestes brilharam, o seu rosto resplandecia como o sol ao meio-dia. Fala glória. É isso, glória. Ele mostrou o que é glória em um corpo físico. Aí você fala: não, mas ele estava mostrando a glória divina. A glória divina foi dada no homem, porque o homem foi feito conforme a Imagem. E quem é a imagem? Jesus. Jesus estava mostrando como que era, que tinha que ser o negócio. Fala: por isso, Jesus precisou morrer. Precisou ressuscitar. Precisou subir ao Pai e ser glorificado.
Você nunca parou para pensar por que você tem o Espírito Santo? Fala assim, se eu não tiver o Espírito Santo, eu não tenho glória. Só que essa glória está interna e ela vai ficar. Vocês estão aí? Por enquanto você tem uma glória interna, mas essa glória vai ficar externa. Pastor, que loucura é essa? João 17, aqui é 5 minutos, pastor, para terminar essa. João 17, que a irmã falou ali que eu não posso sair sem terminar isso, porque senão eu apanho. Aí os outros irmãos aí depois vocês que batam nela. É brincadeira, não bate não, gente. Pode vir, Maria. Biró aí, varão, biró. É que vocês não viram a cara que ele estava aqui. Vamos lá. João 17, verso de número 1 e 2. Não, João 17, verso 1. Verso 1. João 17, verso 1. Quer achar, pode ler aí, irmão. É que eu não gosto de ler muito mais vezes na versão de Nelson, que às vezes vocês... É muito diferente às vezes. Olha lá, Jesus falou assim, e levantou seus olhos e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique a ti. 2. Assim como deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Vamos pular logo para o assunto, verso 5. Verso 5. Vamos pular logo, vamos lá. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Pergunta para mim, que glória é essa? A glória dos atributos, irmão, que ele fala lá em Filipenses 2, que despojando-se da sua glória, tomou a forma de servo, ou despojando de si mesmo, tomou a forma de servo. É essa a glória, dos atributos divinos. Então ele vai receber de volta a glória dos atributos divinos. Ele perdeu os atributos? Não. Ele despojou-se, ou seja, esvaziou-se, deixou de usar por um tempo. E aí quando ele vai voltar para a eternidade, ele fala: me glorifica de novo, Pai. Eu quero usar de novo esses atributos. Então o Pai vai glorificar ele de novo com eles. Agora, você fala: mas pastor, não resolveu o problema, porque são a glória dos atributos divinos. Não tem nada a ver com a glória que o homem precisa. Não tem nada a ver. Mas eu tinha que te mostrar que tem duas. Jesus tem duas glorificações. Fala assim: nós só vamos ter a glorificação humana. Jesus teve a glorificação divina e a humana. É isso. Então voltando, ó. João 17, no verso de número 21 e 22. Que essa é a glória que a gente recebeu, tá, irmãos? Ó, para que todos sejam um. Por quê? Porque já tem a unidade deles. Como tu, ó Pai, e és em mim, eu em ti, que também eles sejam um em nós. Fala assim: eu só posso ser um com Deus se eu tiver essa glória. Mas eu vou dar tipo um checkmate assim, oh, meu Deus do céu. O Espírito de Deus é tremendo, irmão, porque veio aqui agora. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Verso 22. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Fala: sem essa glória, não tem unidade. E agora eu pergunto: quem traz a unidade? Espírito Santo. Efésios 4:3, vocês já sabem de qual é salteada. Então, a glória que nós recebemos se chama Espírito Santo. Fala assim: ele já nos glorificou. Benassi, Camandu, Revaia. É isso, irmão. Fala para mim que está do lado, fala: não perde o processo. Porque estamos no processo de glorificação. Então não interrompa, viu, irmão? Não interrompa, não vai desviar, não vai para o mundão, não.
Fica aí. Fica firme. Fala assim, o Espírito de Deus já começou a glorificação. Está lá em Romanos capítulo 8, aliás, a partir do verso número 29, que fala, os que dantes conheceu, os predestinou, os que predestinou, chamou, aos que chamou, justificou, os que justificou, glorificou. Não é glorificará, é glorificou, porque ele começou a glorificar você no espírito humano. E aí, enquanto você permanece firme, ele vai glorificando o teu coração, ele vai glorificando a tua vontade, ele vai glorificando o teu intelecto, ele vai glorificando teus sentimentos, emoções, ele vai glorificar a tua mente, para no fim, no arrebatamento, se você permanecer firme até lá, aí ele glorifica o teu corpo. Porque vai ter que ressuscitar e ser glorificado. Fala assim, Adão, antes do pecado, tinha essa glória interior e exterior. Por isso que você vai precisar passar pelo processo da ressurreição ou do arrebatamento para ser exteriorizado essa glória também. Vocês estão aí? Para receber o que foi perdido lá atrás. Fala assim, por isso que Deus sentiu a distância de Adão. Qual foi a pergunta de Deus para Adão? Deus não sabia onde ele estava? Porque perdeu o Espírito. Quando perdeu o Espírito, perdeu a glória. Mas a glória dele não era só interna, era externa. E ele perdeu tudo. Aí Jesus veio, encarnou num corpo que já não tem mais glória. Embora a imagem original tenha glória. Mas ele teve que encarnar com um corpo sem glória, porque a humanidade tinha pecado, morreu para perdoar os pecados e ressuscitou para trazer você na vida com ele. E foi glorificado como homem também, porque ele teve a glória de vida, mas teve a glória humana, para que você pudesse ser glorificado nele também, e pudesse receber a glória perdida. E agora, por meio de Cristo, nós não estamos mais destituídos da glória de Deus. Antes dele, nós estávamos destituídos. Depois dele, nós somos restituídos à glória. Então, a restauração da imagem do homem acaba quando? Quando você subir no arrebatamento da igreja, e aí ter o seu corpo glorificado, depois de passar pelo tribunal e receber a glória dos seus galardões, irmão. E cada galardão é mais glória que vai ter. Fala para alguém que está do lado. Cada galardão é mais glória que vai ter. Conseguiu fechar a conta aí, varão? Viu? Vamos agradecer ao Senhor, irmãos, por mais uma aula.